serve sem cessar pra Deus alcançar. Bom dia, dona Lalinha. Bom dia, Odilon. Bom dia, seu Sebastião, se estiver aí por perto. Aí ele tá lá pra cozinha. Preparando o cafezinho. É. Eu tô no meu chimarrão. Torento? O meu é aquele quente, né? O tereré é o gelado. Mas é a mesma folha, né? É a mesma folha, só ela é menos moída. Mãe divina que só vives para amar. Esse é lindo também. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, seu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Adriano. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, muito obrigado, gratidão. Muito bem. Dona Lalinha, já que a senhora está no... Vou deixar a música no mais baixinho. A senhora faz a oração inicial para nós? Tá bom. Embalado pela música da Ave Maria. Vamos elevar então nosso pensamento a Deus. E a nossa Mãe, aí Santíssima. Deus, após nossos filhos, nos abençoe para que nós possamos aprender cada dia mais das coisas que abençoe Mestre Jesus. Todos os brasileiros, abençoe a nós que estamos em casa, cada um na nossa casa. Abençoe essas pessoas que estão em dificuldade, em seus deles. Pessoas que estão nos seus leitos de dor, pessoas que estão nas ruas, nas praças. Abençoe a todos, para que eles possam se sentir mais facilitados e força, que eles possam continuar sobrevivendo nesse céu grande e alcançar um dia a sua misericórdia, Mestre. Agradeço, Jesus, por isso. E nos ilumine para que possamos retirar coisas importantes da aula de hoje. Que Deus nos abençoe e te proteja, que assim seja. Amém, assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos ver o capítulo 26, ouvindo servidores. Servidores. Na reunião passada, nós vimos o capítulo 25, efeitos da oração. Capítulo 25. Esse é o livro Os Mensageiros, por isso que no filme, né, que vai ser exibido, acho que na próxima semana já começa, ele... 6.
ele diz Nosso Lar 2, né? Porque ele poderia realmente se chamar continuação, né? Nosso Lar 2, porque... Dia 26 inicia, fez propaganda na Globo. Ah, é? Dia 26? Já fez propaganda até das pessoas conversando. O Edson Celular e o Aniceto. Aniceto? Ah! Olha só, que legal. Então, é o Nosso Lar 2. E nós aqui, ele pode ser dividido assim, em 3 partes, né? O Mensageiros. A primeira parte, que nós já fizemos ela, que é o capítulo 1 até o 13. Então é aqueles exemplos dos médiuns, né, desencarnados, testemunho deles, que partido do nosso lar, depois de um treinamento, depois de toda uma preparação, tarefas assim bem específicas, eles não conseguiram cumprir e voltaram desiludidos, né, tristes, arrependidos, com sentimento de culpa. E são assim relatos assim bem tristes, né? Porque a gente percebe assim, né, que eles estão realmente arrependidos. É uma reflexão para nós também, até que ponto nós estamos cumprindo com os compromissos que nós assumimos antes de reencarnar. E a segunda parte, que vai do capítulo 14 ao 32, que é o que nós estamos vendo ainda, é a descrição dos atendimentos prestados a encarnados e a desencarnados pela equipe Mensageiros do nosso lar, né? Então, nós estamos vendo a equipe Mensageiros, né? E então, nessa parte, nós vamos ver alguns exemplos, né? Nós começamos vendo o exemplo do próprio administrador lá da equipe, lá que eles estavam passando, né? Que é o Alfredo. Então, o problema dele, né, os equívocos que ele cometeu enquanto encarnado, e que até a Ismália, né, que sofreu todo, e a reconciliação, até que não seria bem a reconciliação, porque ela nem ficou com ódio, nada dele, né, logo eles se aproximaram, ele se arrependeu do que ele fez, mas só que eles não estão juntos, né? A Ismália sempre visita ele, vai lá contribuir no setor, mas ela está numa esfera superior e ele ainda está trabalhando. Embora a gente perceba assim, que ele é um espírito já de uma certa elevação, né? Tanto é que ele é o diretor dessa casa lá, né? Desses castelos, toda uma estrutura lá de tratamento, que nós vimos os que dormem, né, os pesadelos, e estamos vendo os exemplos, né, de cada um deles. E no capítulo 24 nós vimos a prece da Ismália, que até tem uma música, né, lá de vez em quando nós vamos colocar ela para a gente relembrar, que é uma oração assim, que nos diz muito também. E nesses efeitos da oração foi o que nós vimos no capítulo 25, na reunião passada, né? Toda aquela preparação, né? E a descrição da parte assim, física do ambiente, as luzes de cada um, né? Os flocos, né? Que partiam de cada um e se distribuíam entre os enfermos que estavam ali numa situação assim cadavérica, como múmias, né? E então essas bolhas, né, eram como que dirigido por uma vontade inteligente. E daí a gente pode entender, né, que a nossa oração ela também tem esse efeito, né? Nós conseguimos gerar energias, essas energias, na grande maioria das vezes, os benfeitores espirituais, ela potencializa e multiplica as energias, até no estudo que a gente faz da corrente magnética, diz que centuplica, né? Então aumenta na quantidade de 100, e elas são então direcionadas àqueles a quem nós mentalizamos. E então são energias, né? Que ele descreve assim como flocos ou bolhas, que é uma forma da gente visualizar como é que eles funcionam. E
Aí nós vimos também o caso de duas pessoas daquelas que estavam enfermas, que sob efeito magnético daquelas energias, eles despertaram. E quando eles se viram ali, estavam ainda atormentados pelos pesadelos, pelas lembranças da Terra, eles dispararam numa correria, né? O André Luiz, ele se dispôs a alcançar, né, para trazer eles de volta. O Aniceto falou, não, deixa que eles vão, depois eles voltam. O Aniceto não, eu falei, depois eles retornam, que eles não vão mesmo longe, não vão sair aqui das imediações, né? Tem todo um sistema de proteção aqui. E então são situações assim que nós vimos, né, como é que é o tratamento. É uma quantidade de 2.000, né? Na realidade ele fala exatamente 1.980 pacientes que estão ali, todos na situação assim de como múmias adormecidas, mas não é um sono tranquilo, é um sono perturbado por pesadelos, né, que até o André Luiz penetrou no pesadelo de uma das senhoras que estava ali e percebeu todo o drama que ela vivenciou, né, que ela assassinou o marido e que ela estava ali então atormentada, angustiada mesmo, né? E sendo, na verdade, ela estava ali sob uma proteção, porque inúmeros espíritos, né, logo que ela assassinou o marido, perseguiram ela, né? E imagine que se ela não estivesse ali, ela estaria sendo assediada e atormentada por esses espíritos. Ali ela estava sendo atormentada pela própria culpa. Também nós vimos a parte do sopro curativo nessa passagem também, né? Nós vimos o sopro curativo lá no capítulo 24, mas aqui eles relembram que o tratamento com essas pessoas era feito através do sopro curativo. Muito bem. Alguma questão, alguma colocação nesse capítulo 25? Daí nós já vamos para o 26. Alguém quer? O 25 foi só eu que assisti, o Cristo não estava. Ah, é? Adriano, não. Ah, ninguém assistiu. Então, é importante a gente ver, perceber, né, o efeito da oração, né, das nossas orações, o efeito que ela causa em nós mesmos e naqueles a quem dirigimos. Então, esse capítulo 26 é uma ilustração, né, dessa questão da oração, né, como é que a gente... Muito bem. Então, vamos ao capítulo 26, então. Capítulo 26, ouvindo servidores. Ouvindo servidores. Então, terminado então a oração, né, pessoal, os trabalhos de oração, de atendimento que foi feito ali, eles então ficaram conversando, e a Ismália recebia as servidoras. Quem são as servidoras? Aquela equipe de trabalho que também era numerosa ali, que estavam atendendo aquelas pessoas mumificadas. É interessante a gente perceber que todos os trabalhadores, a exemplo que nós vimos no nosso lar, são pessoas que estão em recuperação. Então, aqueles que estão melhorzinhos ajudam aqueles que estão muito mal, né? É mais ou menos assim. Então, ali, até o próprio Alfredo, ele não é um espírito assim elevadíssimo, né? A Ismália que se destaca ali, o Aniceto, mas a maioria, o próprio Vicente, o André Luiz, né, eles ainda estão numa escala evolutiva ainda que não é muito grande, né, tanto é que eles ainda estão aprendendo. E aqueles servidores que estão ali trabalhando, eles estão também iniciando esse processo de recuperação de si mesmo. Lembra que o André Luiz, ele começou lá, né, no começo ele tinha aquela ideia, eu sou médico, né, posso ajudar porque entendo na medicina. Aí ele começou naquele trabalho mais simplesinho, né, limpando o ambiente. Daí ele começou a se interessar mais pelos pacientes e começava a conversar, e daí sim que ele fez o tratamento, participou do tratamento na questão da doação de energias através daquele trabalho de amor, que ele começou a se interessar por aquelas situações de sofrimento ali, de angústia. Então a Ismália recebia servidoras numerosas,
E ela era como uma mãe, né? Recebia todos com aquele amor, com aquela atitude maternal mesmo. E a Aniceto também, ela ministrava lições para os seus seguidores, né, que estavam ali de passagem, apenas dando uma parada para depois chegar à crosta terrestre, que eles ainda não tinham chegado. E o Alfredo recebia os colaboradores, e em todas as condições. Então, aqueles servidores que estavam ali, o Alfredo recebia também, com muito amor, com solidariedade, com afeto. Alguns ele ria, né, das situações, né, que compartilhavam com outros, né, uma atitude normal que tem aqui os trabalhadores aqui na Terra, né. Outra hora ficava mais sisudo diante de uma situação mais grave. Então, sem nenhuma impaciência, sem irritação, ele ouvia um por um as pessoas que procuravam ele. Era uma atitude assim paterna, veja, a Ismália, uma atitude materna. Já o Alfredo, uma atitude paterna, que é citado no livro. Ambos, então, recebiam com aquele amor, como se tratasse de filhos, né? E eram filhos, né, no espiritual, né, família espiritual. E energia, né, não era ele era um líder mesmo, né, então falava assim com energia, mas também com muita amizade, organizado, tudo ali era muito organizado, né, tinha uma forma, né, de trabalhar com aquele número enorme de pacientes e servidores, e tudo funcionava muito bem, tudo em harmonia, tudo muito bem organizado e planejado. E teve um momento, então, que um velhinho se aproximou do Alfredo, velhinho, uma maneira assim simpática. Lá vem o caso, então, lá vem a história, né? E o velhinho chama Alonso, em humilde expressão, com respeito, né? Um dos servidores que estavam ali para atender aqueles pacientes que estavam mumificados. E interrogou então o Alfredo: o senhor recebeu notícias, né? Teve notícias lá do meu povo, lá da terra? Então ele desencarnou e, como sempre acontece, né, deixou uma família biológica aqui encarnado. E aí Alfredo explicou para ele: os mensageiros que vieram lá da terra trouxeram notícia, a viúva, né, a viúva, ex-esposa sua, ela está bastante triste, está acabrunhada, está com saúde, né? Seus filhinhos também estão com saúde, mas eles estão ansiosos, né? Mostra ansiedade porque sente a sua ausência. Você vê que o Alfredo, assim, ele é bastante sincero, ele não fica contando, assim, poupando, né? Falando, não, tá tudo bem, né? Estão indo bem. Não, estão tristes realmente, né? Estão sentindo a sua falta. Até porque nem dá para fazer isso, porque o espírito, ele sente, né? Ele está lá no plano espiritual e sente as impressões daqueles que ficaram aqui. A tristeza, a alegria, as angústias, né? A comunicação no plano espiritual é bem diferente da nossa aqui, né? Os espíritos são mais sensíveis às impressões dos que ficaram encarnados. E isso acontece o tempo todo. Dele receber, então, aquele sentimento, aquelas impressões, né? Embora não tenha conhecimento do que está acontecendo, porque ele está ali numa situação de proteção até para que isso não aconteça, mas ele sente. Então Alonso falou: mas eu tenho sentido assim muita falta deles. Aí o Alfredo começou então a aconselhar, o aconselhamento dele, que é interessante a gente observar, que ele tem um sentido também para nós. Não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando para o futuro da família. Então, ele está ali, ele está trabalhando. Quando ele está no trabalho ali de ajuda àqueles espíritos que estão internos ali, aqueles enfermos, ele também está trabalhando muito mais para a recuperação dele mesmo.
Então a gente se equivoca, né? Quando a gente está aqui no trabalho do bem, no auxílio ao próximo, o maior beneficiário somos nós, né? Que nós estamos nessa troca de energia, nós vamos nos melhorando, nós vamos desenvolvendo aprendizado, nós vamos nos recuperando de sequelas, de enfermidades que trazemos lá do passado. E então é importante a gente considerar isso, né? Sempre assim. Por isso que os espíritos, quando eles estão no plano espiritual e começam a tomar consciência dessa situação, eles ficam muito felizes quando recebem alguma missão, alguns trabalhos, porque esse trabalho é o que dá para eles, né, e para todos nós, o caminho para o alto amor, para a recuperação, para a gente poder avançar. Então ele estava recomendando, é preciso que você tenha muito cuidado, né? Controle suas emoções, controle seus sentimentos, né? Procura não se envolver nessa sintonia de tristeza, de angústia, de ansiedade, para não desorganizar sua mente, né? Senão você pode entrar em desequilíbrio. A saudade que diz assim, a saudade que fere, impedindo-nos de atender à vontade divina, não é louvável, nem é útil. Então, que tipo de saudade é essa, né, que fere? É aquela saudade assim do apego. Eu queria estar lá, eu queria que voltasse, eu queria que ela estivesse aqui comigo, né? Aquela saudade de apego mesmo, né? Que não se desvinculou. Aquela saudade branda que a gente sente, fui feliz, né? Passou, né? Agora eu estou bem, ou então eu estava bem naquela época também, né? Essa saudade, ela é boa, né? Mas essa saudade que fere, que angustia, né? Que faz, que leva a pessoa ao desejo de até de voltar ao passado e fazer de novo, de arrepender, porque eu não fiz tudo que deveria ter sido feito, né? E fica se culpando. Essa saudade é a saudade que fere, impedindo-nos de atender à vontade divina. Não é louvável nem útil, então. Então, Alonso diz que ele, graças a Jesus, ele vem melhorando a vida mental dele, nos deveres novos que foram concedidos. E, então, ele sente-se assim, renovado espiritualmente, né? Então, Alfredo, então, ouvindo ele assim, com atenção, né? E o Alonso. Então, até aqui ele estava querendo então, notícias da família, percebeu que a viúva dele estava muito triste, e embora os filhos todos estivessem com saúde, mas estavam inquietos, né? Isso realmente abalou um tanto o Alonso. Aí Alfredo continua então aconselhando ele. Olha só, na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências em favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Olha a diferença, né? Aqui na Terra a gente protege, ajuda os filhos, às vezes até atrapalha achando que está ajudando, né? A gente comete alguns equívocos. Às vezes nos excedemos tanto no extremo quanto no outro. Uma hora somos muito severos, né? Muito determinados em cumprir normas e leis. Outra hora nós somos assim muito flexíveis e liberamos, e os filhos começam a se tornar frágeis, né? Porque tem muitas facilidades. Então, os dois extremos não são bons. Então, a gente precisa estar avaliando o caminho, né? Qual que é o melhor caminho, né? O que ele precisa nesse momento? Ele precisa de mais firmeza ou ele precisa de mais flexibilidade? Isso sempre com muito amor, né? Sem a gente entrar naquele desequilíbrio.
Então, na Terra tem essas providências de ordem, mais de ordem até de material também, né? Mas lá no plano espiritual, a visão é outra. E é preciso, então, que Alonso desenvolva essa visão, que ele ainda está com aquela visão de quando encarnado, querendo ir lá e tirar, né, o sofrimento da família, né, tirar... E às vezes, até aquela enfermidade é o processo de cura, faz parte da cura. Né? A enfermidade, às vezes, é necessária para que a pessoa caminhe, né, se recupere, busque se melhorar, se modificar na questão moral. Então, ele diz aqui que nem sempre na Terra nós agimos com a necessária visão, mas aqui no plano espiritual, enquanto desencarnado, ele tem uma visão assim mais ampliada e é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daquele que amamos. Ali ele percebe os sentimentos envolvidos, né? Percebe se a pessoa que está ali naquela situação ela está motivada por bons sentimentos ou por egoísmo, né, ou por vaidade, por inveja, se aquela concessão que você fizer para aquele ente querido vai trazer bem ou vai trazer mais desajuste, mais mal, né? Então o sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta, que é aquela necessidade. Às vezes a gente fica pensando bem assim, né? Ainda bem que Deus me deu uma condição que não é tão facilitada, porque se eu tivesse uma condição melhor, facilitada, no campo, por exemplo, financeiro, eu ia estragar meus filhos, né? Eu ia dar toda a facilidade para eles. Então, às vezes a gente repensa nisso aí e fala, olha, essas dificuldades, elas são uns limitadores, né? Tanto para mim mesmo, quanto para aqueles que eu amo, né? Porque as facilidades exageradas levam a pessoa ao desequilíbrio. Alguém quer fazer algum comentário? Tem 18 anos. Essa tem deficiência. Ela não anda, não. E tem uma segunda filha com 11 anos. Está sempre preciso de entregar a filha mais nova para o pai, porque o pai não ajuda, mas quer pegar a guarda da menina. Fala assim, não, eu não dou nada, mas se quiser eu fico com ela. Ela está quase precisa passar a guarda. Fica dura, não passa não. Para ela ontem, fica dura. Ela chorando, ela perdeu a casa, porque a casa que ela tinha, a Caixa tomou, está pagando aluguel, ela só vive com o salário da Estela, que ela recebe LOAS, né? Benefício de prestação continuada, e é sufocante para ela, essas duas meninas. Ontem ela me ligou chorando, pedindo ajuda. Aí eu fico com dó demais, eu falei assim, se eu pudesse, eu ia dar uma casa para Renata. Se eu ganhasse na loteria, eu ia dar uma casa para Renata. Mas ela está precisando, esse aí é o tempo dela que ela está passando. É o tempo. Aí depois da casa a gente dá um carro, depois do carro a gente dá uma viagem, assim vai, né? Se a gente pudesse, a gente enchia de mimos. E se Deus colocou essa limitação, essa dificuldade para nós, né? Talvez seja porque é necessário, né? A gente estar naquela... Porque não é junto, que ela não deixou de ser minha família, ela é minha família ainda. Eu tenho a neta, né? E ela é uma pessoa boa, eu gosto dela muito. Eu preocupo muito com eles. E aí a gente fica nessa preocupação. Mas essa situação sempre mesmo assim, né? Quando a gente tem alguma condição, né? A gente sempre ajuda, né? E é para ajudar mesmo. Mas eu queria tirar ela do sufoco de vez. Eu tenho vontade de tirar do sufoco. Agora, ajudar dentro das possibilidades que a gente tem, né? Isso tem que ajudar dentro da possibilidade. Não dá para... É aquela velha questão, né? A gente vai até onde é permitido por Deus, né? Tem a parte que a gente não pode mesmo, né? Não tem como, né? A gente... E se eu tivesse dinheiro, eu já tinha ajudado ela e tirado ela do sufoco dela. Que isso aí é uma provação dela, né? Que ela tem que passar.
É uma dificuldade que às vezes ela até tem que tirar algum aprendizado, né? E o Ela tem aprendizado que é tirar. coletivo também, né? Todos Já nós aprendeu, aprendemos. ela já aprendeu muito. Ela, mas o Adriano, quando foi ficar junto, ela tinha 16 anos. Ela era rebelde absurdo, uma menina rebelde. Eu lembro que eu chamei, que na época eu costurava, chamei ela para aprender a costurar, falei assim, eu nunca fiz com esse jeitinho. Agora hoje ela é louca para aprender a costurar, ela mesma falou assim, como eu era burra naquela época. Podia ter Ah, aprendido, se ela tivesse me ensinado, eu trabalhava e ganhava meu dinheiro em casa. Mas não, era rebelde, então ela melhorou muito a rebeldia. Já que ela queria ser grande. Agora ela viu que ela não é grande, ela é pequena. A é. gente tem que lembrar que a gente é pequeno. A gente nunca é grande. A gente é uma espinha mesmo. A gente é menor que formiga, se for precisa, for necessário. Já não é nada de grande. Ninguém é grande. Na Terra não tem, não. Ninguém grande. Estamos todos Pequeno. mais ou menos na mesma faixa, né? Vibratória, É. de caminhada. É isso mesmo. Diante dos olhos de Deus, né? Porque para a gente ser grande demora demais. É milhares, milhares e milhares de anos. E ter muita caminhada pela frente. Isso mesmo. Pois bem, então o Alonso estava nessa situação, né, de querer ajudar a família aqui na Terra, né, mas ele, tal, o Alfredo não parecia assim estar muito concordando com essa questão. Aí ele disse assim: eu sei que sua palavra não me advertiria sem razão, né, que o Alfredo advertiu ele, né, que olha, né, essa saudade que fere não é boa, né? A nossa visão aqui é diferente da visão de lá. Você pode entrar em desequilíbrio se você se deixar levar por essas emoções. Enfim, fez várias considerações com ele e ele ainda insistiu um pouquinho mais. Disse assim: sei que a sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, lembremos que ele é um servidor, né? Então ele participa das preces, ele já está no momento de recuperação, o Alonso. Ele trabalha ali, né? Ajudando. Sinto em torno de mim os seus pensamentos. Veja bem, né? Ele sente os pensamentos, as emoções, os sentimentos daquela família que ele deixou aqui. Eles têm uma ligação muito forte, ainda que ele está numa outra dimensão, distante aqui da Terra, mas a comunicação vibratória ela ocorre. E ele sente as vibrações ali da Terra, dos pensamentos das pessoas que ficaram aqui. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a Terra. Então isso está atrapalhando ele, né? Ele está com dificuldade até para executar as tarefas dele, porque ele fica envolvido naquele sentimento. Por que ele fica envolvido? Porque ele ainda não está preparado para se isolar desse tipo de sentimento, né? Os espíritos que estão numa sintonia mais elevada, ainda que eles tenham parentes, familiares aqui na Terra passando por eles, entendem, né, as dificuldades, sabe aonde eles vão chegar, sabe por que eles estão passando por isso, sabe que aquela situação vai se modificar, né, que nada é permanente nesse campo e que é necessário. Então eles têm um entendimento diferente e aquilo não desequilibra eles. Já o Alonso, por conta que ele ainda não está num nível assim tão bom, esse tipo de emoção, né, de sentimento, ainda traz desequilíbrio. Imagina se ele estivesse lá, né, ele distante, né, só sentindo as vibrações, ele já fica perde o sono, o trabalho dele já fica comprometido. Olha aí, às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Então ele perde o sono ali. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo.
não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Então, veja como é que é a justificativa dele. Nós também somos assim, né? Ao invés de a gente procurar consertar a coisa, né? Achar um caminho para consertar, a gente às vezes procura o escapismo, né? Uma forma diferente. Então ele entende, não, se eu for lá dar uma olhadinha na esposa, os filhos, eu posso até melhorar meu trabalho aqui, né? Que o meu trabalho diário está sendo comprometido, né? Então ele tenta negociar, não só com o Alfredo, mas com ele mesmo, né? Uma forma assim dele ir para a Terra, vir para a Terra, né? E rever os entes queridos que tem. Então essa é a saudade que fere. Ele quer voltar, pelo menos por alguns instantes, a sentir até aquela emoção, aquele sentimento de quando estava aqui encarnado, né? E a proximidade com seus familiares. Então e os familiares, né, tá o tempo todo pedindo por ele, né? Alguns até podem pedir assim, me ajuda, meu pai, né? Vem aqui me ajudar, pai, né? Os filhos, a esposa. E ele se sente atraído por aquilo e está causando desequilíbrio para ele, né? E ele fala, não, eu quero ir lá só para acalmar eles um pouquinho, desejar calma para eles, coragem, né? Fortalecer eles, que eu já estou um pouco melhor. E aí ele continua dizendo, eu confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Ele sabe que ele está pedindo uma coisa que não é bom, né, naquele momento. Mas ainda assim, né? Que chefe de família, olha se justificando de novo, que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meio de atender, como se faz indispensável. Qualquer chefe de família sentiria o que eu sinto, né? Essa vontade de ir lá e ajudar, de tirar aquela dor, de tirar aquela angústia, de tirar aquele sofrimento das pessoas. Eu posso fazer isso, eu quero fazer isso, né? Ele ainda não tem o entendimento do que esse tipo de atitude pode provocar. Então ele está choroso, né? Enxugou as lágrimas. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Então ele sente também a necessidade, ele próprio percebe que ele sente a necessidade dos familiares. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimento. De novo a justificativa dele, tá vendo? Eu quero ir lá para eu poder me fortalecer, me recuperar e continuar trabalhando aqui com melhor desempenho, com melhor produtividade, né? Então ele se justifica, né, como uma negociação que ele está fazendo assim com o Alfredo para deixar ele lá, porque isso vai ser bom para os dois lados, né? Segundo a ideia dele, né, naquele momento. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa? Temos bem perto da nossa casa um grupo de amigos espíritas. Olha aí, talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Então, cheio de boas intenções. Eu vou lá, né, tem um grupo espírita, vou usar do trabalho mediúnico, vou mandar uma mensagem para minha família, vou tranquilizar a esposa, os filhos, vou dizer que está tudo bem. Parece uma coisa assim, né, bem bacana. Eu acho, Alfredo provavelmente até se balançou, né, falou, olha, acho que é uma boa ideia, né, vai ajudar você, vai ajudar nós, vai ajudar a família, vai ajudar todo mundo. Só que Alfredo ele já tinha alguma experiência, né? Então Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente, não negou, falou, não pode ir, de jeito nenhum, não, nada disso. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Aí André ficava observando, né? Tirando o aprendizado daquele ali, e percebeu que Alfredo realmente ele estava sendo muito sincero, ele queria mesmo atender com simpatia,
aquela necessidade. Mas o bom senso fala mais forte. Então, ouvi-o ponderar. Não será impossível atendê-lo, satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, sempre tem um entretanto. Entretanto, isso aqui é que atrapalha tudo. Creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção da sua paz. Então, falo como amigo. Eu acho que teu pedido, ela é um pedido justo, né? E eu gostaria mesmo de entender. Tem até os emissários que eles vão lá periodicamente, estão indo lá com frequência, eles poderiam te acompanhar, tudo certinho, né? Só que eu estou preocupado com você. Quer dizer, você não está bem ainda para isso, né? Sua paz pode entrar em desequilíbrio. Não possa abusar da autoridade. Olha a postura de um líder, né? Ele falou, eu não vou ser autoritário e falar, não vai. Não posso abusar da autoridade, sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio que seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. Ele precisa se fortalecer, ele precisa entrar no equilíbrio mais permanente, né? Ele está oscilando ainda, tanto é que ele confessou aí que isso está perturbando o trabalho dele, está trazendo uma série de consequências que não era para estar se ele tivesse superado isso tudo. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno, né? Então, Alfredo fez essas considerações para ele, né? E sempre dizendo que ele precisava ponderar tudo isso, né? Considerar. Muito bem. Deus nos deixa sozinhos por vezes a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Então, essa separação, ela é uma coisa de Deus, né? É para a gente refletir, para a gente se recuperar. A soledade, quer dizer, a solidão, né? Porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Se ele se encontrar com a família depois dele estar melhor, recuperado, o efeito vai ser melhor, né? Então, ele não está separado eternamente, né? Procede o sublime reencontro, quer dizer, ele vai se encontrar com a família no momento certo. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. É preciso que eles assumam as responsabilidades deles. Não adianta ele querer ir lá e proteger os filhos, né, de tudo e de todos. Eles precisam se fortalecer e andar com as próprias pernas. É isso que ele está dizendo, né? Eles têm responsabilidades. Por enquanto, eles vivem chorosos, desalentados. A revolta, olha, tem até revolta. Eles visitam a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica. Então, provavelmente deve ter alguns conflitos ali, algumas brigas, né, na família, depois da sua vinda. Então, foi para lá, o equilíbrio, né, do lar, a harmonia do lar que ele deixou lá não está muito boa, né? Estão passando por algumas dificuldades. Entretanto, que fazer se não pedir para eles, para nós, a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você, que já lhe deu o que era razoável, né, já deu o que era razoável para ele, necessita igualmente evolver-se e aperfeiçoar-se na senda nova que fomos chamados. Então, esquece um pouquinho das questões que deixou lá na Terra, enquanto encarnado, e se aplique à sua recuperação. É aquela velha história da oração de São Francisco de Assis, né? Preciso ter para dar. E o Alonso, por enquanto, ele não está em condição de doar alguma coisa, porque ele ainda está em recuperação, né? Então, se ele não tem, ele vai dar o que para a família,
né? Mais desequilíbrio, mais desajuste. E ainda ele mesmo vai desajustar, né? Porque já está no caminho da recuperação. Então, essa separação é necessária para que ele desenvolva aprendizado em outras áreas, né? Longe da família, ele pode ter uma visão mais ampliada da vida e ter um trabalho de autoaprendizado muito maior. Deus nos deixa sozinhos por vezes a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Então é necessário isso, né? É necessário. Muito bem. Nosso Google aqui já avisou que o nosso tempo está acabando. Quando ele dá esse barulhinho aqui, aí continua então aqui as considerações do Alfredo. Ó. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família de sangue que por agora não o sinto com bastante preparo a viver no antigo lar sem sofrer desastradamente. Então ele está ainda muito envolvido com aquelas situações lá da Terra, né? Ele não consegue ainda ajudar. Aí o Alfredo ele vai trazer um exemplo aqui para tentar mais fortalecer a fala dele e convencer mesmo o Alonso de que aquela situação ela precisa ser reconsiderada. Então ele diz aqui assim: há tempos autorizei a visita de 2 colegas nosso à esfera da crosta. Então o Alfredo ele tem experiência, ele já passou por isso. Outros já pediram para ir para a crosta sem ter a devida preparação, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Então ele tinha autorizado 2 colegas, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui. Então eles encontraram a situação lá na Terra tão complicada, e isso afetou tanto as emoções que eles desequilíbrio, de novo eles tiveram uma recaída naquela enfermidade, ó, e não conseguiram voltar mais para a recuperação ali naquele hospital, né? Não puderam mais nem é que eles estavam trabalhando já eram servidores, então não puderam mais voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrado ao ninho que havia abandonado. Então, o que aconteceu? Se tornaram 2 obsessores do lar. Estavam ali provavelmente, né, querendo comandar a família, querendo dar ordens aqui e ali, né, e não voltaram para lá. Eles já estavam no caminho da recuperação. Então esse é um exemplo que Alfredo traz para o Alonso para advertir ele. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, eles tiveram uma semana para fazer isso, para ir lá, né, se encontrar com a família, fazer isso, não, para se encontrar com a família, levar o consolo, não conseguiram se erguer, não conseguiram regressar, ficaram por lá mesmo. Então o risco, né, de não estar devidamente preparado é muito grande. Lembra do nosso lar, o caso do André Luiz? Ele já estava até preparado, né? Voltou aqui e teve uma recaída quando ele encontrou a esposa já casada com outro. Ele não se começou a sentir ciúmes e tudo mais, e teve uma recaída. Ainda bem que ele conseguiu se recuperar em seguida, né? E com a ajuda até de alguns mentores do nosso lar, ele aceitou a ajuda, então isso é importante. Então ele conseguiu se recuperar. Então, depois de pequena pausa, Alfredo rematou: os voos de grande altura pedem asas fortes. Então, é preciso se fortalecer, a pessoa está preparada para ajudar. Ele quer ajudar a família e é muito bom, muito bonito isso, só que ele não está na condição de ajudar naquele momento. Ele precisa se fortalecer, não é o momento certo. Alonso ouvia de olhos arregalados
conseguiram. Aí ele tomou um susto quando veio a história, né? Essa história assustou ele. Falou, opa, a coisa não é tão simples assim, né? Alonso, que ouvia de olhos regalados, considerou então resignado. Falou, olha, desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou, Deus ilumine o seu entendimento. Né? Muito bem. Esse é o capítulo 26. O nosso tempo já está se esgotando, né? A gente poderia fazer até algumas considerações sobre a morte, sobre o plano espiritual, mas faremos isso na próxima reunião. Hoje nosso tempo já está terminando. Algum comentário, alguma contribuição na questão de ideias, de experiências? Eu só sei que esse estudo que nós estamos fazendo, ele serve para nós aqui na Terra, mas vai auxiliar muito para nós no dia que nós fizermos a passagem, né? Isso. Vai ajudar muito, porque a gente vai lembrar e vai ficar mais fácil, vai facilitar bastante. Para quem não tem um pinguinho de entendimento, de conhecimento, é mais difícil. Para quem é apegado. Então, para a gente que já começou a aprender um pouquinho, eu acho que facilita, acho mais de 50%, né? Ajuda, sim, com certeza. Né? É como você chegar num ambiente, né, que você não conhece com um mapinha, né? Você tem pelo menos um mapinha. O mapa é bem mais fácil. Aí você se situar, falar, olha, esse aqui, esse caminho aqui é arriscado, esse aqui é mais seguro, né? Aí a gente faz as escolhas. Se Deus quiser. É isso mesmo. Muito bem, então vamos encaminhar para o encerramento, fazendo a nossa oração de encerramento. Como a senhora falou da música da Ave Maria, né? Eu vou colocá-la de novo aqui de fundo e vamos fazer a nossa oração. Não esquece de me mandar. Vou mandar. Não esqueça, pode mandar as duas. Tá Manda certo. as duas. Manda as duas, tá certo. Mandarei. Essa outra eu não conhecia ela, não. Ah, então tá. Não, vou enviar sim. Tem algumas músicas que eu vou enviar então diariamente para a senhora a música. Que bom. É mesmo. A gente ouvir uma musiquinha de vez em quando é bom. Muito bem. Embalados então por uma música da nossa mãe, né, Mãe Santíssima. Eu digo gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, os benfeitores espirituais que nos acompanharam nesse estudo desta manhã de sábado. Agradecimento a todos que estiveram presentes, encarnados, desencarnados. Que nós possamos, Senhor, aproveitar o melhor possível desses ensinamentos contidos no livro dos Mensageiros. Que nós possamos ter uma semana de muito aproveitamento, um final de semana muito tranquilo, sereno. Que nós possamos buscar dentro de nós os caminhos para as mudanças, para viver melhor, buscar a alegria de viver através da gratidão de tantos benefícios que Deus nos coloca à nossa disposição. Agradecimento pela família, pelos nossos lares, que nós possamos, Senhor, trazer em nós a sua paz, o seu amor, cada dia mais buscar cumprir o que está no Evangelho. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todos. Um bom final de semana e uma boa semana para todos nós. Muita paz. Um bom final de semana para todos também. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos nós.